Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Peço que, se tiver alguém do seu lado que não tiver com a palavra de Deus, compartilhe com essa pessoa. Que todos nós façamos menção da mesa. Todos encontraram? Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim o texto: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Podem assentar. Meus amados, essa passagem fala a respeito de Elias, quando a Jezabel ela ameaça esse profeta. Mas nós temos que entender que a vida de Elias, profeta de Deus, foi marcada por grandes manifestações do poder de Deus na vida daquele homem. Um ministério no qual fogo desceu do céu. Um ministério em que pessoa foi ressuscitada. Uma autoridade tamanha na vida daquele homem. Quem é Elias? As Escrituras não demonstram, não revelam muitas coisas. Apenas o identifica como Tisbita, da cidade de Tisbe, ao norte da Galileia. Ele surge no cenário de Israel após muitas coisas que aconteceram, entre as quais uma apostasia que foi sendo estabelecida no Reino Norte. No entanto, nós vimos que o rei Jeroboão, filho de Nebate, introduziu uns cultos pagãos. Logo depois, veio Ondim, que tem uma administração política, econômica, muito bem, mas no âmbito espiritual é uma decadência a um declínio. Logo após Ondim, veio seu filho Acabe. As Escrituras mostram que Acabe fez muito mais péssimo, foi tão ruim, mais do que tantos outros reis que o antecederam. Até porque ele vai acabar casando-se com Jezabel, que era filha do rei Etbaal, rei dos Sidônios, e assim vai ser introduzido em Israel no culto pagão, tanto ao deus Baal quanto a Aserá. E isso começou a alastrar-se de tal maneira que começou a levar o povo a um distanciamento de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha feito para o povo já havia esquecido, havia dado as portas e agora estava seguindo por um caminho estranho. No entanto, surge em cena Elias. E no capítulo 17, do primeiro livro dos Reis, o texto diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No entanto, olhando de uma maneira superficial e até precipitada, nós achamos que Elias simplesmente chegou e disse que não vai chover. Não foi isso que aconteceu. Porque, segundo o que depreende-se da Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que
para que não chovesse. E não choveu durante 3 anos. Logo depois ele vai orar e vai vir chuva. No entanto, essa petição, essa fala de Elias só foi cumprida por causa de um detalhe. A oração de Elias estava coadunada, estava em concordância com a vontade de Deus. Por qual razão? Quando nós olhamos o texto de Deuteronômio, que afirma que, na época de Moisés, quando houve uma profecia que, quando o povo desviasse do caminho do Senhor, haveria juízo sobre o povo, fome, peste e principalmente falta de chuva. No entanto, nós temos que entender que muitas vezes nós estamos orando, pedindo, suplicando, clamando e Deus não nos ouve. Por quê? Temos que analisar se a nossa oração, se a nossa petição, se aquilo que nós estamos buscando está em concordância com Deus. Porque às vezes nós pedimos para o nosso eu, para o nosso ego, para os nossos objetivos que não irão engrandecer a Deus. E aí Deus não vai atender. Porque às vezes as pessoas vão clamar, vão até murmurar, mas no entanto, alguns vão dizer assim: Senhor, eu estou pedindo, eu estou falando e o Senhor não me ouve, o Senhor não me responde. Calma, Deus não vai falar com você enquanto você estiver falando. Cale-se, aguarde, porque quando Deus se referiu a Ezequiel, certa oportunidade, ele disse: põe-te em pé, e eu o quê? Falarei contigo. Nós temos que estar numa posição para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a voz de Deus não vai ser da maneira como nós esperamos, da maneira como nós queremos. Deus, ele é grande e ele fala de muitas maneiras, na hora que ele quer, da forma que ele quer. É necessário que nós tenhamos o quê? Os ouvidos apurados, sensíveis à voz de Deus. E isso, Elias, ele faltava ter esse discernimento, apesar de ser um homem de Deus e ser usado por Deus, ter experiência com Deus, vai chegar um momento que Elias não conseguiu discernir que era Deus. De que maneira? Quando ele está na caverna, houve uma voz: Elias, que fazes aí? E aí aparece manifestações, fogo, tremor, e ele acha que é Deus. No entanto, não era. Mas quando vem uma voz mansa e delicada: que fazes aí? E quando nós olhamos esse homem, esse ministério profético tão poderoso de Elias, porque Elias era temido, o próprio rei Acabe o temia, e aí Elias não era o tipo da pessoa que falava suave, ele tinha ímpeto, ele tinha coragem, ele era ousado, porque ele tinha um comprometimento, ele era zeloso ao extremo com a obra de Deus. No entanto, ele disse: segundo a minha palavra, e não choveu. Mas só que após ele ter dito isso, o texto diz o seguinte: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e o que? Esconde-te. Aonde? No rio Querite. Há momento de estar em evidência, há momento que se deve estar escondido. Não queira estar aonde Deus não me mandou. Não queira estar em evidência quando Deus quer que você esteja oculto. Nós não podemos nos levar pela vaidade. Não. Ele disse: esconde-te.
que nós vamos estar escondidos de tal maneira que vai aparecer sobre nós muitas coisas que vai nos levar até a tristeza, ao choro, à lágrima. E nós vamos buscar o socorro de alguém, mas Deus não vai permitir que ninguém lhe ajude. Por quê? Porque você está escondido. Agora, tudo na vida tem um aprendizado. E quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos que confiar em Deus. Mas você querer sabe o quê? Escondido. Mas o texto vai dizer depois, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentam. Você está escondido, você está numa fase ruim, você está passando por um problema, mas aguarde, confie em Deus, porque quando você sair daí, quando Deus te tirar daí, vai abrir uma porta, vai abrir um preparado para você. Agora, uma correção: corpos aqui não é o que muita gente acha, não foram animais, o pássaro. Não. Aqui é uma confusão de transliteração, porque o termo hebraico aqui é aravim e não orevim. Que um significa corpos, outro significa comerciantes ou nômades. E quando olhamos a questão geográfica, nós vemos que haviam nômades, homens totalmente que permeavam por aquela área, e eles então vão sustentar a Elias. Deus move o coração de quem Ele quiser para me ajudar. É por isso que quando nós tem uma causa, tem uma dificuldade, não confie no homem. Ore que Deus vai mover o coração daquela autoridade e aquela autoridade vai agir a seu favor. A nossa confiança é em Deus. Mas como pode um homem como Elias, com uma autoridade extrema, ele vai chegar ao ponto de desejar a morte? Por qual razão? Crise. Às vezes nós temos crises e alguns acham que a crise é somente para as pessoas que estão fracas na fé, que estão desviadas da fé. Não. A crise atinge a todos, porque nós somos seres humanos e somos passíveis de passar por toda a dificuldade. No entanto, Elias tinha comunhão com Deus, mas ele estava em crise. Como pode desejar a morte? Quero morrer. Elias orou e desceu o quê? Fogo do céu. Elias orou sobre uma criança e a criança ressuscitou. Às vezes nós nos empolgamos. Deus usou e tal. De repente, passa. Não. Nós temos que entender que não temos a capacidade de fazer absolutamente nada. Quem faz é Deus. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. Não é a sua capacidade intelectual, não é a sua influência que vai abrir portas. É Deus que abre a porta. E se Ele disser não, é não. Mas se Ele disser sim, é sim. Observe que esse homem, olha o que Tiago vai dizer sobre ele. Elias
servos, filhas e filhos de momento. Nós temos que estar enraizado, entranhado na palavra de Deus. Você pode estar chorando, você pode estar passando por dificuldade, pode até ter momentos que não tem desejo de vir à igreja, mas o seu coração não pode deixar de confiar nele. Porque não é o irmão, a irmã que vai nos ajudar. É Deus que conhece os nossos corações. E observe que apesar de Elias estar com toda essa experiência, ele vai passar e uma mulher vai dizer algo aqui importante no capítulo 17, versículo 24, ela diz assim: após ter ressuscitado seu filho, ela vai dizer: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Como pode um homem desse estar em crise? Às vezes nós pensamos que homens e mulheres de Deus, esse daqui não passou por dificuldade, passaram. Tiveram muitos conflitos, altos e baixos. A Bíblia não vai esconder a humanidade, a fragilidade, a debilidade de ninguém. Mas a Bíblia vai mostrar a grandeza de um Deus que compreende a cada um de nós. Um Deus amoroso, um Deus piedoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos resgata, que fortalece, que renova e que não quer que nenhum de nós se perca. No entanto, esse mesmo Deus exige de cada um de nós fé. Temos fé? Às vezes, palavras podem destruir alguém. E Jezabel, quando ela tomou a frente, ela disse algo para ele. Palavra mexendo na estrutura daquele homem. Como pode? Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Acera, e que, de uma maneira aberta, ele disse: vai, cai fogo. Quando foram prender, em certa ocasião, ele disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre vocês. E caiu fogo, mas no entanto, uma ameaça mexeu com a estrutura desse mundo. Não é assim conosco? Uma palavra nos entristece. A palavra de alguém que vai fazer com que a gente venha desanimar de caminhar. Às vezes nos preocupamos com opiniões alheias. Nos preocupamos com a opinião de... Não. Nós temos que nos preocupar com a opinião de Deus. O que Deus pensa, o que Ele vê a respeito de nós. Não foi isso que Ele falou de Noé? Noé é um homem justo, reto, íntegro, diante de uma geração corrompida. E nós? Mas nós falhamos, mas nós pecamos, nós caímos. Mas a palavra do Senhor diz que o justo não ficará prostrado. O Senhor estenderá a sua mão, fortalecerá para continuar na caminhada. Por quê? Já parou para pensar que esse irmão, essa irmã que está no seu lado é valiosíssimo? Custou o sangue de Jesus, e Jesus não faz acepção de pessoas que
de Acabe? Quem era? Abre parênteses. Há muitos líderes que não têm opinião própria. Há muitos líderes que quem manda é a esposa, quem manda é a mulher, quem determina é a mulher. Há muitas igrejas que estão caindo porque não é mais o líder que está falando, mas ele está falando segundo a opinião dela. Não. Cabeça é o homem. O líder é o homem. A mulher auxilia, apoia, não determina. E por causa de Jezabel, Acabe não teve uma posição firme, vai sofrer as consequências. Temos que entender, irmãos, há muita apostasia, há muitas coisas que estão acontecendo. O Senhor está voltando. Há muitos que não creem, há muitos que não estão com os seus olhos voltados para os céus, há muitos que não debruçam nas Escrituras Sagradas. Mas Deus está falando, Deus está advertindo, aqui mostrando, falando, porque Ele quer que ninguém se pegar. No entanto, não ouve, não enxerga. Por qual razão? Como está o seu coração? Como está o meu, o nosso coração? Coração endurecido não vai enxergar as maravilhas de Deus. Quando Jesus fez muitos milagres, muitos outros, quando ele curou aquele cego de nascença, aqueles homens poderiam dar glórias a Deus? Não, algo que nunca tinha acontecido. Eles procuraram matar Jesus. Não conseguiam enxergar a maravilha, o milagre. Às vezes nós gostamos de ser chamados de profeta. Gostamos de é o homem, é a mulher de Deus. Gostamos, nos envaidecemos. Só que não se apegue a título. Não se apegue a essas posições. Até porque, quando nós olhamos na época de Moisés, nós vemos que Miriam era o quê? Profetisa. Arão era o quê? Sumo sacerdote. No entanto, eles tinham títulos, mas Deus não falava com eles. Deus falava com quem? Com Moisés. Moisés não tinha título. Moisés, ele era servo. Olha o que eu disse. Eu falo cara a cara, boca a boca, com o meu servo. Não queira ser grande, queira ser servo. Deus não fala com grande, Deus fala com servo. Por ser zeloso com as coisas de Deus, você vai passar por apelos, por privações, vai ser rejeitado, vai ser ignorado, vai ser criticado, vai ser zombado, caluniado, perseguido. Mas você tem que ter a convicção de quem te levantou, quem te chamou foi Deus. E isso muitas vezes falta em nós. Porque somos, muitas vezes, no momento da festa, dos elogios, mas quando vem as críticas, nos abatemos. E é compreensível, Elias. Nenhum de nós aqui está no nível desse homem. Apesar de ter sido um homem como nós, ele se abateu ao ponto de preferir a morte. Para onde ele foi? Para uma caverna.
E lá ele ficou. Agora, um homem que tinha experiência, um ministério cheio de milagres, no entanto, não conseguiu discernir a voz de Deus. Por quê? A tristeza, o abatimento, a falta de ânimo. É por isso que as Escrituras sempre mostram: tende bom ânimo, não temas. Quando Josué recebeu aquela responsabilidade tamanha de substituir a quem? Moisés. O que Deus disse a ele? Não temas. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Siga. Assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. No entanto, na vida de Josué há algo que nós também temos que pegar de exemplo para não cairmos no erro que ele cometeu. Qual foi? Ele obteve vitórias. No entanto, houve um momento em que os gibeonitas estavam ali infiltrando-se, disfarçados, e ele e os príncipes da congregação não consultaram a Deus antes de tomarem uma decisão. Não tome decisão sem antes orar a Deus. Não tome decisões antes de orar a Deus. Infelizmente, na igreja moderna, há muita gente tomando decisões equivocadas. Vê a palavra lá. Eu vou te colocar aqui. Venha para cá, uma hora, eu vou te colocar. Isso tem acontecido. Pode até, entre aspas, dar certo. É fogo de fósforo. Tudo que ocorrer na igreja deve ser tomado debaixo da vontade e autoridade do Espírito Santo de Deus. Observe aqui a necessidade da igreja primitiva de escolher pessoas. No entanto, aqueles apóstolos oraram e o Espírito Santo escolheu. Nada que for tomado ou feito sem a direção de Deus vai à frente. Olha o que Josué fez. E pagou o preço. E foi um preço tão grande que acabou refletindo no tempo do rei Saul. O que está escrito aqui, irmãos, é para nosso ensino. É para nós aprendermos. É para que nós não venhamos a cometer os erros. Por quê? Deus não quer que ninguém se perca. Porque há dois pontos que são terríveis: a desobediência e a incredulidade. Aquele que é desobediente, ele se torna insubordinado, rebelde. E o incrédulo endureceu o coração de tal maneira que não crê mais em nada. O povo estava na apostasia. Elias era um instrumento de Deus para conduzir o povo de volta ao culto, ao Deus verdadeiro. No entanto, a quem Deus levantou estava agora em crise. Estava agora acuado, amedrontado, numa caverna, desejou a morte. Não é homem de Deus.
como Deus trata. Ele chega de uma maneira que a sua presença invade. Só que há uma missão também naquela caverna. Qual? Houve manifestações, trovões, relâmpagos, pedras, fogo, tudo. Mas Deus não estava ali. Mas quando ele ouviu a voz mansa e delicada, era quem? Deus. Aprenda uma coisa: poder não é presença. Não se apegue ao poder, queira a presença. Porque tem pessoas que querem demonstrar poder, mas não tem presença. E agora? Quantos espetáculos nós vemos por aí? Para atrair a multidão. Manifestações de poder. Mas não tem presença. E a presença de Deus é que renova. A presença de Deus é que vai estar com você no seu quarto. Você vai estar sozinho, vai estar sozinha, isolada, como perdido, caminhando na rua. A multidão está por aí, mas você está só, perdido de seus pensamentos, nas suas limitações, nos seus problemas. Não tem solução, o que eu vou fazer? O poder vai me ajudar? Ou a presença de Deus? Busque a presença. Queira a presença. Moisés disse: olha, se a tua presença não for, é a presença, não é? Até porque no deserto houve manifestações do poder de Deus, mas não significou que Deus aprovou o comportamento daquela multidão. É a presença. É por isso que o nosso coração tem que ansiar, desejar com todo ardor a presença de Deus. E aí fica um questionamento: qual foi o dia, a hora, o momento que nós reservamos o tempo a Deus e clamamos no nosso íntimo, quando foi do nosso coração, clamou, gritou, bradou pela presença de Deus? Quando foi? Ou estamos perdidos somente em pedir? Basta. Todas essas coisas que aconteceram na vida de Elias, uma simples ameaça o abateu, não deveria ter abatido. Ele poderia chegar e dizer assim: eu mandei descer fogo e morreu vários homens que vieram me pegar. Eu sou o servo de Deus. Mas não. Homem como nós. Às vezes nós queremos idolatrar pessoas. Aquele pregador, aquela pregadora. Queremos aquele cantor, aquela cantora. Oh! É homem e mulher como nós. Às vezes deixamos de adorar a Deus e estamos adorando, venerando a homens carnais. Não. A dificuldade, a crise, todos nós somos sujeitos a passar. Estamos preparados para enfrentarmos as tribulações? Jesus muitas vezes disse: quem quiser vir após mim, negue, siga-me. Seguir a Jesus não é fácil.
Porque muitas vezes as pessoas se empolgam. Não. É uma caminhada, um amadurecimento e renúncia. E durante essa jornada é relacionamento intrínseco com Ele. Porque é Ele que vai tirar de nós o que não agrada a Ele. E Ele não expõe. Ele trata, Ele corrige, porque Ele ama. Então Ele vai tratando, moldando, mas somente se nós permitirmos que Ele trabalhe em nós. Porque nós temos que entender, irmãos, que haverá um juízo. Haverá um momento que nós estaremos diante de Deus. Haverá um momento em que todos estarão diante de Deus. Alguns creem, Ele virá. Aqueles que não acreditam, Ele virá. A prova é que Ele vem. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não deixe que o adversário venha a roubar. Olha a parábola do semeador. A semente caiu à beira do caminho. As aves pegaram. Não fique à beira do caminho. Esteja no caminho. Olha a camisa que está escrito: Jesus é o caminho. E é um caminho de porta estreita. É um caminho de renúncia. É um caminho de compromisso, de responsabilidade, de seriedade. Não é de brincadeira. Porque enquanto há muitos aí, euforia, alegria, isso, aquilo, não. O Senhor não se engana com essas coisas. Ele olha não da maneira como nós estamos vendo o exterior. Ele está olhando o interior do coração. Quando eu comecei a pregar, uma vez me incomodou um senhor que estava sentado e me olhava com uma fisionomia fechada. Eu era minha jovem, e ficava. E aquilo foi me incomodando. Eu ficava. Até o dia que o Senhor falou: Ele está sério, mas o seu coração está quebrando. Às vezes nós nos preocupamos com a fisionomia. Então de lá para cá eu aprendi. Pode estar sério, pode estar sorrindo, me diz nem vai dizer outro, isso me trai. O importante é que essa palavra seja ministrada nos seus corações. Porque se Jesus pregou e muitos não se agradaram, quem sou eu para que todos vão se agradar? Eu só tenho que ter compromisso com a verdade. Aqui foi dito que saiamos daqui de uma outra maneira, porque o crescimento, a edificação espiritual, o fortalecimento, aonde? Na palavra. Crise não é algo exclusivo de você. Todos nós passamos por crise. Todos nós passamos por problemas, porque o adversário vem oprimir. E aí nós temos que nos lembrar daquilo que Jesus disse e que está escrito no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E Jesus vai fazer o quê? Ele vai aliviar. Aí ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, que é o quê? Suave, leve. E quando nós nos entregamos
Deus nos abençoe. Amém? Eu, antes de entregar a palavra ao nosso pastor, eu estava ali e senti o desejo. E eu quero fazer aqui uma oferta. O que a irmã disse sobre o Congresso das Mulheres. Vou ofertar um valor, não posso falar. O Congresso dos Homens, eu vou ofertar um outro valor. E a programação dos casais que tem camisa, né? Eu vou ofertar 2 camisas. Amém? Aí eu estava ali e disse, não, Senhor, eu quero fazer isso porque é o desejo que todos participem, porque é para a edificação espiritual. Amém?